Histórias de sapos, lendas e fábulas. Voz Iba Mendes. A amargura do compadre sapo. Naquele meio-dia calorento em que o sol espalhava pó de ouro pela superfície da lagoa, na folhagem das árvores, compadre sapo, resguardado pelo seu chapéu de sol, cachimbava e filosofava na vida. Deviam ser bem graves os pensamentos do compadre sapo, pois com a fumaça do seu cachimbo caíam-lhe perto mosquitos às dezenas, sem que ele nem se mexesse. Quanta coisa pode acontecer a um vivente no curto espaço de uma semana. Alguns dias antes vivia ele bem descansado da sua vida, sem preocupações absolutamente de espécie alguma, respeitado por todos os seus semelhantes. E de repente, bumba! Lá se foi todo o seu sossego por água abaixo. O caso foi assim. Depois de ter jantado 2 borboletas, uma dúzia de mosquitos e outras coisinhas mais que fazem parte do cardápio da saparia, ele saiu para dar o seu passeio pelo campo, a fim de ajudar a digestão de tão copioso jantar. Escusado é dizer que tudo quanto era comestível que ele encontrava pelo caminho, devorava imediatamente como sobremesa. Passeando aos pulinhos, satisfeito da vida, compadre sapo estava tão alegre como um sapinho em dia de férias. Nenhum pensamento triste lhe sombreava aquele fim de tarde magnífico, com andorinhas cortando em voo rápido o azul do céu e com gojeio de sabiazunas nas laranjeiras. De repente, compadre sapo parou. Vira qualquer coisa de extraordinário. Aproximou-se aos pulinhos, cauteloso, e, já bem perto, abriu uma boca enorme, de espanto, quase deixando cair o cachimbo. Calmamente, como se não tivesse dado com ele, um animal enorme comia a grama verde. Apesar do medo, não fosse aquele animalão qualquer bicho perigoso que gostasse de comer sapos, compadre sapo cumprimentou. Boa tarde, comadre. O bicho desconhecido olhou em volta, procurando quem falara, até que, avistando o compadre sapo, pequenininho aos seus pés, respondeu com voz grossa, porém mansa e cheia de bondade. Que Deus lhe dê a mesma. Já quase sem receio, o compadre sapo então perguntou. Desculpe minha ousadia, mas qual é o seu nome? O outro deu uma gargalhada gostosa. Não me conhece? Pois eu sou o Boi. Compadre Boi. Sim, compadre Sapo, já ouvira falar nele e sempre tivera vontade de conhecê-lo. E depois de uma conversa comprida, pura prosa fiada, os dois despediram-se, voltando o compadre Sapo para sua lagoa, porém já sem a mesma alegria com que iniciara o passeio. Sentia um começo de inveja pelo tamanho do compadre Boi. E aquela inveja dia a dia foi crescendo, tomando conta dele todo. Cada vez que avistava o compadre Boi, sentia vontade de ser tão grande como ele. Não lhe bastava a fama de ser o maior sapo, não só daquela lagoa, mas também de todas as outras que havia ali perto. Queria ser maior ainda, bem grande, enorme, do tamanho do compadre Boi. E esse desejo amargurava-lhe a vida, tirava-lhe o sono e o apetite. À noite, enquanto o resto da saparia coachava a sua cantilena, ele ficava calado e pensativo, fumando o cachimbo enorme. E a vontade de crescer crescia nele, sem que ele crescesse. Até que naquele dia de sol e de calor resolveu realizar o impossível, ficar do tamanho do compadre Boi. Chamou seus parentes e comunicou-lhes a sua resolução. Logo em seguida aspirou um pouco de ar, inchou um tiquinho de nada e indagou. Já estou do tamanho do compadre Boi, parentes?
Qual nada, compadre, nem sombra, responderam todos. Compadre Sapo inchou um pouco mais. E agora? Xi, nem coisa. Um pouco mais de ar fez com que o compadre Sapo inchasse ainda. E agora, já estou? Qual nada, compadre? Desista que nunca ficarás do tamanho do compadre Boi, gritou o Martim Pescador lá do alto do galho, do qual estava presenciando a cena. Não seja intrometido, compadre, que eu nunca me meti com a sua vida, respondeu o compadre Sapo aborrecido. E inchando um pouco mais, tornou a perguntar. Já estou, parentes? Não está não, parente, ainda falta muito. Aí compadre Sapo perdeu a paciência e disse: Pois agora vocês vão ver. E foi engolindo ar e inchando, engolindo ar e inchando, e foi crescendo, crescendo. Os seus olhos aboticados pareciam querer pular fora, até que de repente, pum, compadre Sapo estourou, fazendo com que de susto o resto da saparia pulasse para dentro d'água, mergulhando com rapidez. E era uma vez compadre Sapo. A aposta do sapo. Fábula popular. Era um dia um veado e um sapo que queriam ambos casar com uma moça. Para decidir a questão, pegaram uma aposta. Havia 2 estradas. Disse o veado que aquele que chegasse primeiro ao fim delas casaria com a moça e que quando ele cantasse o sapo respondesse. Ficou tudo combinado e cada qual seguiu por sua estrada. O veado estava muito alegre, julgando ser ele quem ganhava a aposta, mas o sapo, de sabido, reuniu todos os sapos, um atrás do outro, em toda a extensão do caminho, e ordenou que aquele que ouvisse o veado cantar e estivesse mais perto respondesse. E foi colocar-se no fim da estrada. Os sapos todos ficaram alerta, e quando o veado cantava, laculê, 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 o sapo que estava mais perto respondia depressa. O veado corria e tornava a cantar, e o sapo que estava mais perto respondia. O veado ficava desesperado e largava-se na carreira, dizendo: Agora ele não ouve. Tornava a cantar a mesma coisa e o sapo respondia. Quando o veado chegou no fim da estrada, já encontrou o sapo, e foi este que se casou com a moça. A rã e a galinha, de Gastão Penalva. Mesmo entre os animais, travam-se rixas constantes na vizinhança. Há bichos que, sem motivo aparente ou por qualquer futilidade, são para toda a vida irreconciliáveis. Vivem como um cão com gato, nada há que os faça andar em boa harmonia. A rã e a galinha são 2 exemplos vivos desse eterno desentendimento. E o pior é que certo dia, por azar, foram morar na mesma avenida, em casas contíguas. E de tudo quanto se dizia ou se passava na habitação de uma, logo a outra tomava conhecimento e comentava a seu modo, sempre no intuito de ralar o mais possível a paciência da parceira. Como se isso não bastasse, os hábitos de uma eram completamente opostos aos hábitos da outra. A galinha gostava de levantar-se cedo para trabalhar, limpar sua casa e o seu quintal, sacudir ao ar livre as cobertas do seu poleiro, escolher na despensa o milho graúdo para o almoço do galo e o milho pilado com que alimentava aos pintinhos. Era, em suma, uma excelente dona de casa. A rã, ao contrário, passava a noite inteira em palestra com outras rãs, à beira dos charcos, à luz da lua ou das estrelas, contando umas às outras velhas piadas que as faziam estourar de riso, longas narrativas de caça,
onde avultavam essas mentiras que constituem o vasto e alegre repertório dos caçadores. Quando não desatavam a cantar em coro, com as suas vozes francas, estridentes, todas as cantigas que aprenderam na infância e vão passando, através das idades, de gerações a gerações de rãs. Outras vezes se aparecia o sapo Entanha, tido entre as rãs como um grande matemático. Elas pediam-lhes que lhes dessem uma lição de tabuada e começavam seguida e invariavelmente. 4 e 4 é 4. 4 e 4 é 4. Ao que o sapo corrigia a cabecear sonolento, como um velho mestre-escola. Tá errado, tá errado. Por isso a rã habitualmente entrava em casa à mesma hora em que a galinha, farta de dormir, saltava do poleiro com o romper da alvorada e começava a cacarejar, chamando a ninhada dos filhotes para a primeira refeição do dia. Já não gostava a rã desse alvoroço e abria a sua porta de cara amarrada, ruminando pragas à vizinha, tonta de sono e de fadiga. Justamente no momento em que ela se metia na sua rede para descansar, é que a galinha desandava a cantar como uma doida. O pior é que a cantiga não variava. Era sempre a mesma toada aborrecida e sem graça, com a mesma letra e a mesma música, que a rã, vizinha da galinha há mais de um ano, costumava escutar todos os dias, e, se quisessem, de tanto a ouvir, poderia repeti-la de cor. Isto dizia a rã, ciosa como pouca dos seus dotes vocais. A galinha ria-se, pois já de sobra conhecia as manhas da outra. Um dia a rã não se conteve. Maldita vizinha! Exclamava furiosa. Mal começa a dormir, logo se põe ela a cantar. Ainda se fosse digna de ser ouvida. Mas qual? É sempre a mesma lenga-lenga que já me faz a cabeça em frangalhos. E resolveu tomar uma providência. Esperou que o galo saísse para o trabalho e chamou a vizinha à janela. Faz favor, dona Galinha, 2 palavras em particular. A galinha chegou-se desconfiada. Que quereria a intrujona? Há muito eu estava para fazer-lhe uma pergunta, continuou a rã, fingindo. Mas sempre uma coisa e outra, e nada de poder falar-lhe. Ora, diga-me cá, por que é que a senhora canta? Essa é boa, replicou a galinha meio arrepiada. Canto porque me apraz, e sobretudo porque pus um ovo. Só por isso? Indagou a rã, ameigando a voz. Só? Acha pouco? E a senhora que nem isso faz? Disse a vizinha, encrespando a penugem do pescoço. Ao contrário, dona Galinha, acho demais. Mas a senhora gosta mesmo muito de cantar? Muito, e não tenho que lhe dar satisfações. Então, por que não aprende? Gritou a rã à galinha, que já ia longe, colérica, a sacudir na corrida as pelancas vermelhas da cabeça. No outro dia, a rã, que há muito andava em atraso com o aluguel da casa, recebia mandado de despejo. Pouca coisa levaram os meirinhos. Uma rede esfiapada, uma gaita de fole, alguns livros de modinha de catulo, um cachimbo e um violão. Nessa noite, em regozijo, a galinha deu um baile em casa. O sapo Saramuqueca, de Basílio de Magalhães. Um rapaz, para se vingar de uma moça que lhe recusara um pedido de casamento, enfeitiçou um sapo e achou meio de colocá-lo debaixo do estrado onde a moça cozia. A moça começou a definhar e emagrecer progressivamente, até que um dia o sapo pulou do esconderijo e agarrou-a. A moça gritou por socorro. Meu pai, minha mãe, meus parentes, meus irmãos, olha o sapo Saramuqueca que quer me comer a mim. Mas ninguém pôde acudir porque todo mundo estava dormindo, enfeitiçado.
O sapo foi engolindo-a progressivamente, e de cada vez que engolia uma parte do corpo da moça, ia dizendo: Indunga, 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 lacadunga, inguti. Quando o sapo a engoliu toda, é que os parentes da moça acordaram e meteram o pau no sapo assim: papu, burucutu, conseguindo tirar a moça ainda viva. A Sapa Casada, de Paulo Tavares. Havia um homem que tinha 3 filhos. O mais velho deles, lá um dia, foi ao pai e disse: Meu pai, eu já estou moço feito. Vossa mercê já está velho, e por isso eu quero ir ganhar a minha vida. Pois bem, meu filho, mas tu que queres, a minha bênção com pouco dinheiro ou a minha maldição com muito? O moço respondeu: A sua maldição com muito. Assim foi, e o moço partiu. Depois de andar muitas terras e passando sempre contrariedades, casou-se. Um ano depois, o seu irmão do meio foi ao pai e lhe disse que também queria ir ganhar a sua vida. O pai lhe fez a mesma pergunta que ao primeiro, e o moço respondeu como ele e partiu. Depois, também de muito viajar e sofrer, casou-se. Daí a um ano, o irmão caçula também pediu ao pai para ir ganhar a sua vida. O pai perguntou-lhe se queria a bênção com pouco dinheiro ou a maldição com muita. O moço quis a bênção e seguiu o caminho. Depois de andar algum tempo, ouviu uma voz muito bonita, estando ele a descansar perto de uma lagoa. O moço ficou muito maravilhado e disse que se casaria com a dona daquela voz, fosse lá ela quem fosse. De repente ele se viu num palácio muito rico e apareceu-lhe uma sapa para casar com ele. O moço casou-se, mas ficou muito triste. Ora, passado algum tempo, ele e os irmãos tinham de ir visitar a família, pois isso mesmo tinham contratado com os pais. Num certo dia, todos 3 tinham que se apresentar. Todos tinham que levar presentes mandados por suas mulheres, e o rapaz mais moço, casado com a sapa, andava muito aflito sem ter o que levar. A sapa lhe disse que lhe desse linhas, que ela queria aprontar umas rendas para mandar à sogra. O moço deu uma gargalhada e atirou-lhe as linhas na água. A sapa gritou todo dia dentro da lagoa, formando muita espuma, e o moço desesperado. Mas quando foi no dia, apareceu-lhe uma renda tão linda como ele nunca tinha visto. O moço partiu. Houve muita alegria lá na casa dos pais, e o presente mais bonito foi o levado pelo caçula, pelo que os irmãos ficaram com muita inveja. Despediram-se os moços para voltar para suas casas, e os pais lhes pediram para no dia tal voltarem, levando cada um sua mulher. Aí os 2 filhos mais velhos ficaram mais contentes, porque já rosnava por lá que o caçula tinha se casado com uma sapa. O mais moço nada disse e andava em casa muito triste, pensando na vergonha porque ia passar se apresentando com uma sapa por mulher. Quando foi no dia da viagem, a sapa pulou fora da lagoa com um rancho enorme de sapos e sapinhos e pôs-se a caminho com o moço, ele a cavalo e ela num carro de boi com seu acompanhamento. O moço ia muito triste. Chegando à casa do pai, todos se puseram a caçoar da sapa, que não dava o cavaco. Na ocasião do jantar, ela, em vez de comer, escondia a comida no seio, e as cunhadas, especialmente, se puseram a ridicularizá-la como porca. De repente, a sapa tirou do seio uma porção de flores em que se tinham transformado os bocados de comida e se desencantou numa princesa muito formosa,
que serviu de admiração a todos, menos as cunhadas, que morreram de paixão e inveja. A rã encantada. Era uma vez uma linda princesa que se chamava Celina e que habitava um castelo cercado por um bosque de árvores frondosas. Nos dias de muito calor, ela passava várias horas sentadas à beira de um poço e, para se distrair, brincava com uma bola de ouro, atirando-a para o ar e aparando-a com extrema agilidade. De repente, a bola resvalou de suas mãos, indo mergulhar dentro do poço. Perdendo seu jogo favorito, a princesa começou a chorar e ouviu com surpresa uma voz que lhe dizia: "Que tens, filha de rei? Por que choras assim dessa maneira?" Celina olhou para todos os lados, mas não viu ninguém que lhe houvesse dirigido a palavra. Somente uma rã com a cabeça fora d'água espiava para ela com os olhinhos miúdos. "Ah, foi você, velha rã, que me interrogou? Choro porque a minha bola de ouro caiu no poço", disse-lhe a moça. "Vou ajudar-te, mas o que me darás em recompensa se eu trouxer o teu brinquedo?" "Os meus vestidos, as minhas pérolas, as minhas pedras preciosas, dar-lhe-ei com gosto, pois não posso ficar sem a minha bola de ouro", respondeu-lhe a princesa. A rã não aceitou as preciosidades oferecidas, mas impôs a Celina, como recompensa pelo trabalho de tirar a bola, o direito de andar em companhia dela como sua amiga, sentar-se à mesa, comer no mesmo prato da princesa, beber no mesmo copo e deitar-se no mesmo leito da linda moça. Celina achou estranha a proposta do bichinho, pois não podia admitir que uma rã fosse companheira de um ser humano, participando dos seus principais hábitos de vida. Entretanto, concordou, visando a recuperar o objeto perdido. Diante disso, a rã meteu-se dentro d'água e pouco depois reapareceu, trazendo na boca a bola de ouro. Cheia de alegria ao ver o lindo brinquedo, a princesa, ao recebê-lo, afastou-se depressa, fugindo ao compromisso assumido pouco antes. Chegou ao castelo com o jeito de quem passara por um grande susto, mas não disse nada a ninguém. No dia seguinte, ao se recolher aos aposentos, Celina viu a rã seguindo-lhe os passos. O medo fez com que o bicho lhe parecesse ainda maior. Deixou escapar um grito, chamando a atenção do pai, que correu para junto dela. "Que tem você, minha filha? Por que gritou?" perguntou-lhe o rei. Celina, trêmula de medo, contou-lhe. "Ah, meu querido pai, ontem, quando eu estava no bosque, brincando junto ao poço, a minha bola de ouro caiu dentro da água. Comecei a chorar e apareceu-me essa rã que me prometeu retirá-la, depois de ter me feito concordar que ela seria minha companheira até para comer e dormir." O pai, entre divertido e assustado, ponderou-lhe. "Você deve cumprir a promessa, senão a rã lhe preparará alguma cilada." O velho rei afastou-se, tranquilizando-a. Que mal poderia causar-lhe uma rã? Mas ao sair, o monarca, Celina, o acompanhou batendo a porta. A rã começou a gritar. "Abre a porta, filha de rei! Não adianta fugires! Cumprirás a promessa!" O rei, para ver até onde ia aquilo, que ele julgava uma brincadeira, interveio abrindo a porta, e a rã saltou para fora, acompanhando a princesa. Celina sentou-se numa cadeira e o animalzinho ficou ao seu lado no chão. Depois saltou para cima da cadeira e não perdia de vista a princesa. Na hora do jantar, lá estava ela comendo no mesmo prato da moça. De noite, quando a princesa se preparava para dormir, a rã também pulou para a cama e disse-lhe: "Não deves desprezar quem te ajudou quando foi preciso. Estou cansada e quero dormir tão bem como tu.
Deita a mim, senão vou dizer a teu pai. A princesa começou a chorar novamente. Tinha medo daquela rã e, além disso, causava-lhe repugnância só imaginá-la dormindo na cama tão bonita e tão limpa. A sua cama tão macia que as criadas do castelo sempre preparavam com tanto cuidado. E, juntando o pensamento à ação, agarrou a rãzinha pelas pernas, atirando-a contra a parede. Mas aconteceu o inesperado, pois o bichinho, ao cair na parede, converteu-se num príncipe, provocando a sua transformação, grande curiosidade no castelo. O rei veio logo ver com seus próprios olhos o estranho acontecimento e achou que aquilo era coisa provocada pela boa fada protetora da sua filha. Não tardou muito e o aparecimento daquela rã no poço despertou a curiosidade de todas as amiguinhas de Celina. Elas queriam-lhe que lhes aparecesse também um desses bichinhos nojentos, desde que viesse com o dom de se transformar em príncipe. A princesa passou a ser muito invejada e mesmo cortejada pelas moças do lugar, que sonhavam ardentemente com os seus príncipes encantados. Mas nem todas, certamente, poderiam ter a mesma sorte de Celina. Esta possuía muitos bons predicados, era muito amiga, muito dedicada a seus pais e tudo fazia para ser boa filha. O rei, por sua vez, amava-a mais que tudo neste mundo e só desejava vê-la feliz. O príncipe, muito contente por ter sido desencantado pela mão da linda princesa, contou a sua história. Habitava também um palácio, num belo país de sonho e riqueza, quando um dia uma feiticeira muito má, por vingança, o havia transformado em rã. Só aquela princesa o poderia salvar, segundo lhe dissera na ocasião a tal feiticeira. Agora que se sentia feliz por ter se transformado em gente, outra vez, o seu desejo era casar-se com Celina, e depois partirem juntos para o país do sonho e da riqueza. O rei concordou com os desejos do jovem príncipe, e o casamento realizou-se pouco tempo depois, tendo havido uma das festas mais bonitas que se possa imaginar. Na manhã do casamento, os noivos viajaram numa linda carruagem de prata, puxada por 8 cavalos brancos, enfeitados com plumas de ave nas cabeças. Atrás do coche iam 2 fiéis criados do rei, que passaram a servir aos recém-casados no novo reino, isto é, no país do sonho e da riqueza. O Sapo e o Urubu, de João do Norte. Nossa Senhora deu uma vez grande festa no céu. Para ela convidou todos os bichos, tanto os de asa, que pode ir lá ir facilmente, como os desprovidos desse belo recurso. Compadre Sapo, você vai? Perguntou ironicamente o Urubu. Não sei, talvez te escreva, respondeu o Sapo sorrindo. Os dois eram vizinhos. Mais tarde, o Sapo ouviu o Urubu dizer à mulher que pusesse ao sol para secar melhor a sua viola de fama, pois queria levá-la para a festa do céu. E a mulher, pouco depois, colocava o instrumento no meio do terreiro da casa. O Sapo foi pulando de mansinho, até perto da viola. Não havia ninguém por perto. Pelo buraco, meteu-se dentro da caixa. Num dos salões iluminados do céu, o Urubu deu com ele no meio da festa, após ter descansado sua viola, que achara muito pesada nessa noite, a um canto. Compadre Urubu, boa noite. Boa noite, compadre Sapo. Onde achou você asas para subir? Vim num aeroplano emprestado. E como vais voltar? No mesmo que está me esperando. Talvez te escreva, resmungou o Urubu desconfiado. Ao aproximar-se o fim da festa, o Sapo zás pulou de novo dentro da viola do Urubu. Despediram-se todos os convidados. São Pedro fechou a porta e o Urubu começou a voar para a terra.
Mas a viola estava tão pesada, virou-a de boca para baixo e sacolejou-a bem. O sapo caiu pelo buraco e lá se veio rompendo velozmente o espaço, até arrebentar-se todo sobre as pedras de uma serrota. Arreda-te, pau! Arreda-te, pedra! Gritava o desgraçado. E nada se arredou. Moral da história: quem não tem asas e sobe com a dos outros, necessariamente, quando cai é para morrer. O sapo e a festa no céu. Naquele tempo, o sapo era um dos bichos mais velhacos da terra. Era advogado. Tinha escritório à beira da lagoa, numa poça d'água. Todo dia lá ele passava muito emperdigado, com uma pasta debaixo do braço e o anel de doutor brilhando no fura-bolos. Os outros bichos não gostavam dele. Tinham-lhe inveja do talento e da argúcia, e além disso, muitos se queixavam com razão das chicanas do sapo. Por essa época ia haver uma festa no céu, uma festa que era uma coisa nunca vista. Tudo quanto foi bicho recebeu convite. Falava-se com grande barulho do baile em que todos os animais tomavam parte na quadrilha de honra. O galo, o papagaio, o urubu e mais uma porção de bichos de pena espalhavam só para mesquinhar o sapo, que aquele que não fosse ao baile do céu ficaria riscado da roda da gente de bem. Ah, agora é que eles queriam ver. O sapo andava por aí a gabar-se que sabia tudo, muito orgulhoso de seu talento e de sua velhacaria. Agora quem inventasse um meio de subir ao céu, ele não tinha asas para voar. O macaco dera-se por doente logo que lhe constara a festa, antes mesmo de receber o convite. O coelho estava com a mãe a morrer. O bode queixava-se de um esgotamento nervoso que lhe não deixava andar. O cágado vestia-se de luto pela morte do filho. A onça andava em viagem de recreio em companhia de um gato. Enfim, todos os animais tinham desculpa. O sapo não tinha. E além disso, ele havia dito publicamente em rodas de amigos que iria à festa. A palavra de sapo não volta atrás. O dia do baile se aproximava. Havia grande movimento no reino animal. A garça falava com orgulho de um bonito vestido branco com que ia figurar na quadrilha de honra. O peru, que dias antes recebera o título de comendador, contava que iria pôr pela primeira vez a comanda vermelha no papo. Sabia-se que um alfaiate de fama estava a trabalhar na roupa preta do urubu. O urubu era homem de bem, só vestia de preto. O pavão, numa conversa no escritório do sapo, gabava-se da roupa que encomendara. Era um manto lindíssimo, multicor, com cauda comprida. O galo limpava os esporões e tomara remédio para a garganta, para entrar no céu, armado como um guerreiro, cantando como um tenor. E todos os animais vinham à casa do sapo aguçar-lhe a inveja. «Compadre, você não vai?» E ele disfarçava, puxava outra conversa e não respondia. E foi grande o espanto entre os bichos quando se soube que o alfaiate mais caro da cidade estava a trabalhar numa sobrecasaca pardacenta para o sapo ir ao céu. Ficaram todos boquiabertos. Iria mesmo? Iria nada, aquilo é só patulagem, gritou o urubu. O sapo estava profundamente atrapalhado. Por mais que queimasse as pestanas à noite estudando, os livros não lhe davam asas para ir ao baile. O dia da festa chegou. O urubu, que trazia o sapo na garganta, combinou com todos os animais fossem à casa deste, no momento da partida, para fazer-lhes picardia, oferecendo-lhes pena para voar. Eram 9 horas e o sapo estava no espelho, dando o laço na gravata, quando os animais entraram. «Vai ou não vai, compadre sapo?»
Vou. Quer pena para voar? Pena nada, vou a pé. Entrem, vão conversar com a patroa e com as crianças enquanto me visto. Os bichos entraram para a sala de jantar a conversar com a sapa e com os sapinhos. E conversa vai, conversa vem, o tempo ia passando. A Totinegra, que em toda a função era a primeira a chegar, despediu-se, bateu as asas e foi-se embora. O peru, pretextando gordura, foi logo em seguida. Todos os animais foram embora. Vão indo, disse o urubu. Eu me demoro a conversar com a comadre Sapa. De resto, eu vou mais do que vocês e chego primeiro. O sapo, que acabava de vestir-se, entrou na sala de jantar. Estava nos trinques. Compadre Urubu, você tem charuto aí? Perguntou ele. Na malinha, compadre, aqui a chave, abra. Onde está a malinha? No corredor de entrada. Compadre Urubu, eu deixo a chave na fechadura. Não volto aí na varanda porque vou a pé para o céu e tenho que andar depressa para chegar a tempo. Abriu a mala, entrou e aninhou-se dentro. Era meio-dia. A sapa, olhando para o céu, avisou ao urubu. Veja, compadre, por onde anda o sol. É tarde. O urubu não teve mais conversa. Mal teve tempo de apertar a mão da sapa. Pegou a mala e partiu, voando para o céu. Quando o urubu chegou, todos os bichos cercaram-no. Onde estava o sapo? O urubu solene explicou. Um desastre. O sapo tinha vindo a pé para o baile. Foi uma gargalhada geral. A pé para o céu. O ganso, que era da comissão de recepção, convidou o urubu a descansar a malinha no toalete. Chegou a hora da quadrilha de honra. Os instrumentos foram afinados, os pares foram tirados. Ao sinal da águia, a música ia começar. Espanto geral. Era o sapo que havia saltado no meio da sala, gritando. Esperem, esperem, um pá para mim. Os bichos ficaram assombrados. O sapo no céu. O urubu franziu a cara, roendo-se de raiva. No fim da música, ninguém viu mais o sapo. O urubu, que estava com a camisa suada, entrou no quarto para mudá-la. Mete a mão na malinha e deu com o sapo. Foi um escândalo. Todos vieram ver. Pois então, seu malandro, você veio à festa dentro da malinha do urubu? Isás! O galo pegou-o pela perna e atirou-o pela porta do céu afora. O sapo, logo que se viu em perigo, gritou para baixo. Arredem-se que eu espatifo tudo! As árvores, os muros, as pedras arredaram-se com medo e ele veio cair dentro da lagoa de bruços. É por isso que ele tem a barriga, o peito e o papo achatados. O cururu e o urubu, de Alceu Mainar de Araújo. Naquele tempo faziam muitas festanças. Houve uma festa no céu e foram convidados todos os bichos. O urubu, violeiro afamado, não faltaria e as danças dependiam de sua marcação. Quando foi tomar água na lagoa, viu um sapuntanha dormindo. Como é, compadre cururu? Disse o urubu. Você não vai à festa do céu? O sapo, sendo interpelado, abriu bem seus olhos e disse: Irei logo, estava tirando uma soneca para poder me divertir a noite toda. Tomei um banho, quase me afoguei, por isso estou aqui me enxugando e descansando para a função. Enquanto o urubu se descendentava, o sapo, lampeiro e sorrateiramente, entra na viola do seu compadre. O crocitador apanha sua viola e alcandora-se em demanda da festa. Em chegando no céu, é recebido com ruidosa manifestação,
pois os bichos estavam esperando para dar início à função ao cateretê. Antes, porém, convidaram-no para tomar um lava-goela, deixando sua viola num canto do salão. O sapo safou-se da viola e, enquanto todos, distraídos com a recepção ao violeiro, adianta-se e vai esperá-lo na ramada, que é a barraquinha dos comes e bebes. Efusivo recebeu o compadre Urubu. Ué, compadre Cururu, já por aqui? Aqui para lhe servir, meu compadre. Tome esta, que já faz tempo que estamos esperando pelas quadrilhas bem marcadas, que só você, meu compadre, sabe marcar. Em cateretê nem se pensou, faltando viola. Eu nem deixei que o sanfoneiro começasse as quadrilhas sem você. Contei para a bicharada que você estava bebendo água e que viria logo. A função prolongou-se até o despontar da manhã. O cururu fingiu-se de bêbado e passou ginga-gingando na frente do compadre. Foi contando que ia dormir mais cedo. Bocejando, desapareceu. Fim da função, o urubu, esfaimado como sempre, volta para dar uma vistoria na ramada e na cozinha. O sapo aproveitou-se da oportunidade e, zás, enfiou-se novamente na viola. O urubu despediu-se da bicharada, apanhou a viola, enfiou-a no saco e regressa para a terra. Falou com seus botões. Ele estava vestido com uma linda jaqueta. Mas que viola pesada! Toquei a noite toda e não estava assim. Será que eu estou cansado ou bebi muito? Voou mais um pouco, então procurou averiguar. Dá uma sacudidela e eis que vê lá dentro o cururu, refestelado. É você que está aí, seu malandro, pois de agora em diante não me logrará mais. Vira a boca da viola para baixo, procura desvencilhar-se do intruso. O sapo, com os olhos arregalados de medo, vendo que ia se esborrachar no solo, gritou: Me joga em cima de uma pedra, não me atire na água que eu me afogo. O urubu até ficou branco de raiva, olha e vê pouco distante uma lagoa e pensa: Este sem vergonha me paga. Vou até a lagoa e zás, derruba o compadre cururu. Crocitando diz: Pois você agora me paga, seu cara feia, agora eu lhe afogo. E foi assim que o cururu foi à festa do céu, embarcado na viola do urubu. O sapo no céu, de Prisciliana Duarte de Almeida. Naquele tempo, o sapo era um dos bichos mais velhacos da terra. Era advogado. Tinha escritório à beira da lagoa, numa poça d'água. Todo dia lá ele passava muito emperdigado, com a pasta debaixo do braço e o anel de doutor brilhando no fura-bolos. Os bichos não gostavam dele. Tinham-lhe inveja do talento e da argúcia, e, além disso, muitos se queixavam com razão das chicanas do sapo. Por essa época ia haver uma festa no céu, uma festa que era uma coisa nunca vista. Tudo quanto foi bicho recebeu convite. Falava-se com grande barulho do baile em que todos os animais tomavam parte na quadrilha de honra. O galo, o papagaio, o urubu e mais uma porção de bichos de pena espalhavam só para amesquinhar o sapo, que aquele que não fosse ao baile do céu ficaria riscado da roda da gente do bem. Ah, agora é que eles queriam ver. O sapo que andava por ali a gabar-se, que sabia tudo, muito orgulhoso do seu talento e da sua velhacaria, agora que inventasse um meio de subir ao céu, ele que não tinha asas para voar. O macaco dera-se por doente logo que lhe constara a festa, antes mesmo de receber o convite. O coelho estava com a mãe quase a morrer. O bode queixava-se de um esgotamento nervoso que não lhe deixava andar. O cágado vestia de luto pela morte do filho.
A onça andava em viagem de recreio em companhia do gato. Enfim, todos os animais tinham a sua desculpa. O sapo não tinha. E, além disso, ele havia dito publicamente nas recepções em casa do Tico-Tico que iria à festa. Palavra de sapo não volta atrás. O dia do baile aproximava-se. Havia grande movimento no reino animal. A garça falava com orgulho de um bonito vestido branco com que iria figurar na quadrilha de honra. O peru, que dia antes recebera o título de comendador, contava que iria pôr pela primeira vez a comenda vermelha no papo. Sabia-se que um alfaiate de fama estava a trabalhar na roupa preta do urubu. O urubu era homem de bem, só vestia de preto. Um pavão, numa conversa no escritório do sapo, gabava-se da roupa que encomendara. Era um manto lindíssimo, multicor, com cauda comprida. O galo limpava os esporões e tomava remédio para a garganta, para entrar no céu armado como um guerreiro, cantando como um tenor. E todos os animais vinham à casa do sapo aguçar-lhe a inveja. Compadre, você não vai? E ele disfarçava, puxava outra conversa e não respondia. E foi grande o espanto dos bichos quando souberam que o alfaiate mais caro da cidade estava a talhar uma sobrecasaca pardecenta para o sapo ir ao céu. Ficaram todos boquiabertos. Iria mesmo? Iria nada, aquilo é só pabulagem, gritou o urubu. O sapo estava profundamente atrapalhado. Por mais que queimasse as pestanas à noite estudando, os livros não lhe davam asas para ir ao baile. O dia da festa chegou. O urubu, que trazia o sapo na garganta, combinou com todos os animais que fossem à casa dele, no momento da partida, para ostentar as roupas e fazer-lhe picarida, oferecendo-lhe penas para voar. Eram 9 horas e o sapo estava no espelho, dando laço à gravata, quando os animais entraram. O urubu vinha todo de preto, de cartola lustrosa, respeitável como um juiz. Trazia uma malinha na mão cheia de arranjos de viagem. O canário, muito esperto nas suas vestes douradas, ria-se e que era um gosto. O pavão arrastava a cauda multicor. A garça pedia que ninguém se encostasse no seu vestido branco para não sujar. O periquito vestia de verde. O peru inchava-se de orgulhoso, com sua comenda vermelha. Enfim, todos estavam num luxo espantoso. Vai ou não vai, compadre sapo? Vou. Quer pena para voar? Pena nada, vou a pé. Entrem, vão conversar com a patroa e com as crianças enquanto me visto. Os bichos entraram para a sala de jantar a conversar com a sapa e os sapinhos. E conversa vai, conversa vem, o tempo ia se passando. A Totinegra, que em toda função era a primeira a chegar, despediu-se, bateu asas e foi-se embora. O peru, protestando gordura, foi logo em seguida. Todos os animais partiram. Vão indo, disse o urubu. Eu me demoro a conversar com comadre Sapa. De resto, eu vou mais do que vocês e chego primeiro. O sapo, que acabava de vestir-se, entrou na sala de jantar. Estava no trinque. Compadre Urubu, você tem charuto aí? Perguntou ele. Na malinha, compadre. Aqui tem a chave. Abra. Onde está a malinha? No corredor da entrada. Compadre Urubu, eu deixo a chave na fechadura. Não volto aí à varanda porque vou a pé para o céu e tenho que andar depressa para chegar a tempo. Abriu a mala, entrou e aninhou-se lá dentro. Era meio-dia. A sapa, olhando para o céu, avisou ao urubu. Veja, compadre, por onde anda o sol. É tarde. O urubu, que estava distraído, não teve mais conversa. Mal teve tempo de apertar a mão da sapa,
Pegou a mala e partiu voando para o céu. O céu estava nesse dia que era uma beleza, todo iluminado, com muitas flores e uma porção de estrelas no forro. Quando o urubu chegou, todos os bichos cercaram-no. O urubu solene explicou: um desastre! O sapo tinha vindo a pé para o baile. Foi uma gargalhada geral. A pé para o céu. O ganso, que era da comissão de recepção, convidou o urubu a descansar a malinha num quarto de toalete. Chegou a hora. Os instrumentos foram afinados. Os pares foram tirados. Ao sinal da águia, a música ia começar. Espanto geral. Era o sapo que havia saltado no meio da sala, gritando: esperem, esperem, um pá para mim! Os bichos ficaram assombrados. O sapo no céu. O urubu franziu a cara, roendo-se de raiva. Tocou a quadrilha. O sapo dançou a macambúzio. Estava pensando na volta, e quando a música parou, ninguém mais o viu. O urubu, que estava com a camisa suada, entrou no quarto para mudá-la. Meteu a mão na malinha e deu com o sapo. Foi um escândalo. Todos os bichos vieram ver. Pois então, seu malandro, você veio à festa dentro da malinha do urubu? Isás! O galo pegou-o pela perna e atirou-o pela porta do céu afora. O sapo, logo que se viu em perigo, gritou para baixo: arredem-se que eu espatifo tudo! As árvores, os morros, as pedras arredaram-se com medo, e ele veio cair dentro da lagoa de bruços. É por isso que ele tem a barriga, o peito e o papo achatados. Sapo com medo d'água, de câmara cascudo. O sapo é esperto. Uma feita, o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinho não fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro: me bota no fogo, me bota no fogo. Na água eu me afogo, na água eu me afogo, na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e, tixibum, rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água gritando satisfeito: eu sou bicho d'água, eu sou bicho d'água. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é sapo com medo d'água. A rã e o touro, de Olavo Bilac. Pastava um touro enorme e forte à beira d'água. Vendo-o tão grande, a rã, cheia de inveja e mágoa, disse: por que razão hei de ser tão pequena que aos outros animais só faça nojo e pena? Vamos, quero ser grande, incharei tanto, tanto, que imensa, causarei às outras rãs espanto. Pôs-se a comer e a inchar, e as rãs interrogava: já vos pareço um touro? E inchava, inchava, inchava. Mas em vão. Tanto inchou que, num tremendo estouro, rebentou e morreu, sem ficar como o touro. Essa tola ambição da rã, que quer ser forte, muitos homens conduz ao desespero e à morte. Gente pobre invejando a gente que é mais rica,
quer como ela gastar e ainda mais pobre fica. Gasta tudo o que tem, o que não tem consome, e por querer ter mais, vem a morrer de fome. Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com